Olá, tudo bem? É uma satisfação tê-lo aqui presente no canal. O objetivo desse canal é disseminar as informações para que um número maior de pessoas conheçam os direitos, principalmente no tocante ao planejamento patrimonial familiar. Meu nome é Valéria Macedo, sou advogada especialista em planejamento patrimonial, familiar e sucessório. Sou também pós-graduada em Direito de Família e Sucessão. Hoje nós vamos abordar as questões do segredo do inventário. Você sabe o que é um inventário? Certamente você já ouviu falar sobre essa palavra inventário, já deve ter ouvido alguma história relacionada ao inventário. Por quê? Porque o inventário, ele é um grande malefício que é gerado na vida de várias pessoas. Quase todas as pessoas conhecem algum evento relacionado ao inventário. Mas afinal, o que é um inventário? O inventário ele é um conjunto de bens e direitos que a pessoa em vida, que chamamos de decujus, o falecido tinha. Então tem esses bens, tem esses direitos, aí o que sobra desses bens, eles são direitos de herança dos herdeiros. O inventário ele é um procedimento que pode ser judicial, pode ser extrajudicial ou popular via cartório. Mas o que ocorre? O inventário ele traz um grande malefício. Quais são os malefícios? Eu posso enumerar vários malefícios. Um deles é o malefício de trazer uma grande desavença nas famílias. É comum a gente saber de várias famílias que foram dilaceradas em relação ao inventário. Famílias que em outrora tinham harmonia, mas aí com o evento inventário começaram as brigas, os desentendimentos, até romper relações. Mas hoje nós vamos abordar mais na questão aí patrimonial. Como o inventário é um grande malefício às famílias brasileiras, ele traz inúmeras vantagens que eu vou colocar como segredos do inventário. Um deles é que o artigo 611 do Código de Processo Civil, ele traz um prazo de 2 meses para que as famílias abram o procedimento de inventário. Então, passados esses 2 meses, caso a família não abra o inventário, já começa a ser gerado multa sobre os bens patrimoniais. Então, passados esses 2 meses, já começa a contar aí essas multas. E para abrir o inventário ele é um procedimento que não tem como parcelar os pagamentos, ou seja, tudo que for ser pago tem que ser pago à vista. Então os herdeiros, eles têm a perda do ente e eles são compelidos pelo Estado a abrir o inventário em até 60 dias, né, prazo de 2 meses, e aí começa outros problemas que são de ordem patrimonial. Muitas vezes em vida as pessoas têm uma capacidade patrimonial maior do que a capacidade econômica, ou seja, em vida os sucessores recebem o direito a esses bens, mas aí eles têm que pagar um grande valor de inventário. Esse valor ele pode custar em torno de 20% a 40% do patrimônio, que envolve o ITCMD, que no estado onde eu resido, ele custa 5%. E tem as taxas de certidões, tem registro de imóvel, tem honorários advocatícios, né? A tabela da ordem, ela estabelece, né, para os advogados que iniciam na carreira, um percentual de 6%, né, no mínimo do inventário. Porém, onde resido, em Minas, é comum os advogados cobrarem em torno aí de 8% até 15%, ou seja, acaba cobrando valor ainda sobre os bens que o cliente tem, né, que ele vai herdar. Além disso, há também as questões da morosidade. Se for um inventário judicial, tem procedimentos que demoram anos para acontecer. O extrajudicial, ele já tem um procedimento que pode, às vezes, ocorrer até um prazo de 1 ano. Mas aí, diante dessas explanações que eu trouxe aí sobre os malefícios do inventário,
Então vamos relembrar, um grande malefício são as desavenças entre os herdeiros. Outro é que os herdeiros eles recebem o direito a esses bens, mas eles só podem ter acesso mediante pagamento à vista. Então muitas vezes o herdeiro ele tem que vender o bem patrimonial e quando ocorre essa venda, ele acaba vendendo com grande deságio. Então, há já essa perda patrimonial. E outra desvantagem do inventário é que os valores, eles são valores de mercado, valores sobre os bens patrimoniais. Então, um imóvel, por exemplo, ele tem um valor venal de referência, que é o valor estabelecido pela prefeitura. Então, com isso, o inventário ele acaba sendo um mal desnecessário às famílias. E, infelizmente, no Brasil há uma cultura de achar que as pessoas precisam esperar morrer para que os seus herdeiros tenham acesso a esses bens mediante inventário. Mas eu quero deixar claro para vocês que é possível fazer o planejamento patrimonial sucessório em vida, é possível fazer a doação desses bens sem retirar o bem do nome do patriarca ou da matriarca. E no momento que vier a ter esse óbito, automaticamente faz a transmissão dispensando o inventário. Então, ou seja, o inventário ele pode sim ser eliminado das famílias brasileiras. Basta que nós levamos o conhecimento ao maior número de pessoas para que elas saibam que é possível e plenamente lícito fazermos aí um planejamento patrimonial familiar, de forma que vai ficar tudo resolvido em vida, a vontade dos patriarcas prevalecerão, não terá litígio entre os herdeiros e, além disso, o planejamento patrimonial ele traz uma economia tributária muito grande, porque os bens eles não serão avaliados conforme o valor venal aí de referência. Mas eu explanarei melhor em outros vídeos, que o objetivo desse foi mostrar que é possível sim deixar de fazer o inventário e os segredos do inventário aí que poucas pessoas conhecem. Muito obrigada, até mais.